professora Rúbia e hoje nós vamos estudar os textos dissertativos. Mas o que é dissertar? Dissertar é apresentar um tema e discutir as ideias para defender a sua opinião. É necessário nós entendermos também alguns elementos de um texto dissertativo, como o tema, o ponto de vista e a argumentação. O tema é o assunto sobre o qual se escreve. Por exemplo, vamos supor que a professora apresentou para vocês um documentário sobre o desmatamento na Amazônia. E depois a professora chegou e disse, agora nós vamos escrever um texto sobre o desmatamento da Amazônia. Esse é o tema, esse é o assunto. Não significa que esse seja o título, tá? Então temos que diferenciar o título do tema. O tema é o assunto do qual eu vou escrever, que no caso esse seria o desmatamento da Amazônia. E o que é ponto de vista? O ponto de vista é a posição que se assume diante do tema. Por exemplo, você acredita que quem tem provocado o desmatamento na Amazônia sejam os grileiros, os garimpeiros e os pecuaristas? Então, este é o seu ponto de vista. E aí é que vem a parte, talvez principal, que seja a argumentação. A argumentação é a fundamentação do posicionamento, a defesa do ponto de vista. Então, você vai ter que defender o seu ponto de vista, a sua tese. Você vai ter que explicar o motivo que faz com que você acredite que os grileiros, os pecuaristas e os garimpeiros sejam os responsáveis pelo que tem acontecido na Amazônia. Então, você pode também citar pesquisas, você pode citar dados e você pode também citar exemplos. Argumentar é fundamentar, justificar, explicar, demonstrar. E também é convencer e persuadir. Então, através da minha dissertação, eu vou ter que tentar fazer com que o leitor entenda que o meu ponto de vista é o correto. Então, cada argumento ele deve ser explicado. O ideal seria que eu usasse um parágrafo para defender cada argumento, para eu poder fazer o desenvolvimento daquele ponto de vista, certo? E o poder de persuasão é o poder que a pessoa tem de induzir o outro a acreditar no que ela quer. Você apresenta uma tese e tem que encontrar argumentos para poder defender aquela tese. Uma das regras de um texto dissertativo é que eu não posso escrevê-lo em primeira pessoa, não posso usar nem o eu, nem o nós. E eu também não vou poder conjugar os verbos na primeira pessoa e nem usar os pronomes na primeira pessoa. Como assim? Eu não posso dizer na minha opinião, eu acho, eu acredito. Vamos observar esses exemplos. Eu acho que os indígenas devam ser respeitados. Eu tenho aqui o eu, que eu não posso colocar, então eu tiro. Tiro esse eu acho e fica, os indígenas devem ser respeitados. Outro exemplo, eu acredito que a humanidade deva respeitar o meio ambiente. Eu tiro o eu acredito e coloco direto, a humanidade deve respeitar o meio ambiente. Para mim, o desmatamento na Amazônia acelera o aquecimento global. Tiro esse para mim, que está relacionado ao eu, e coloco, o desmatamento na Amazônia acelera o aquecimento global. Outro exemplo, na minha opinião, os homens não preservam o planeta. Eu não posso estar colocando na minha opinião, que está se referindo ao eu. Tiro esse na minha opinião. Escrevo diretamente, os homens não preservam o planeta. E um exemplo aqui, no plural no caso. Nós temos que compreender que a saúde do planeta depende da humanidade. Tira esse nós aqui e escreve diretamente. A saúde do planeta depende da humanidade. O texto ele já está assinado com o teu nome, o texto é teu. Então já é lógico que a opinião, que o ponto de vista também sejam teus. Outra regra de um texto dissertativo é que ele deve ser bem objetivo, diferente de um texto literário em que eu posso até ficar enrolando o leitor.
O texto dissertativo, ele deve ser claro, porque se eu quero defender uma ideia e fazer com que o leitor acredite nessa ideia, ele tem que entender esse texto. Tem que ser um texto muito bem costuradinho, com coesão, para que as ideias não fiquem soltas. Faz de conta que você está escrevendo um texto sobre a legalização do aborto. E até então colocou apenas ideias que são contrárias à legalização. Mas você resolve também colocar um ponto de vista de que é favorável a essa situação. Então você vai ter que preparar o seu leitor para entender este seu ponto de vista. Por exemplo, mesmo que o aborto seja um crime contra a vida, devemos levar em conta as mulheres que foram estupradas. Neste caso, elas devem ter o direito de praticar o aborto. Deve haver uma ligação para preparar o seu leitor para um outro argumento. Neste caso, foi usada a conjunção mesmo que. Então fica bem melhor do que chegar e já ir escrevendo: as mulheres que foram estupradas devem ter o direito de praticar o aborto. Porque dessa maneira eu preparei a pessoa para uma ideia, para um ponto diferenciado do que eu estava apresentando até então. Outra característica que um texto dissertativo deve ter é a coerência. Eu tenho que sustentar as minhas ideias. Eu não posso, por exemplo, escrever eu sou a favor da vida, por isso a pena de morte deve começar a acontecer no Brasil. Não pode. Ou eu penso uma coisa, ou eu penso outra, certo? O texto, ele deve ser bem organizado. Quanto mais as suas ideias forem organizadas, melhor o leitor vai entender o seu texto. E aí é que está a função. Ele tem que entender o que você está escrevendo. O seu texto, ele deve ser claro. E como é a estrutura de um texto dissertativo? Primeiro tem que ter o título. Mas a sugestão é que ele seja criado só depois que você acabar o texto, que você reler o seu texto e que você observar qual é a cara do seu texto para que você use o melhor título. Depois do título, nós pulamos uma linha e nós começamos na introdução, depois vamos para o desenvolvimento e logo após, lá no final, é que fazemos a conclusão. Na introdução, nós apresentamos o tema e o ponto de vista. No desenvolvimento, apresentamos a argumentação, os motivos e exemplos. E na conclusão, apresentamos uma síntese que confirma as ideias. A professora de língua portuguesa, Cibele Fran, fala que é muito importante, antes mesmo de começarmos a escrever um texto, nós montarmos um esquema. Depois de selecionado o tema geral, selecionar os aspectos mais específicos dos quais você gostaria de falar no texto, para então montar um esquema. O que você vai falar primeiro, o que vai ser depois, e como que vai ser finalizado esse texto. Eu vou apresentar para vocês 2 textos que eu produzi para que eu pudesse exemplificar melhor essa aula. O tema que eu usei foi a legalização do aborto, que é um tema que é tão polêmico e que deve sim ser debatido entre os nossos adolescentes. Então, temos aqui 2 textos, Sim a Vida e o texto Salvem as Mulheres Desamparadas. Esse Sim a Vida, ele vai se posicionar contra a legalização do aborto. Já Salve as Mulheres Desamparadas vai se posicionar a favor da legalização. Se formos pegar o primeiro texto, Sim a Vida, temos como introdução o primeiro parágrafo, que está marcado ali em vermelho. Como desenvolvimento, os 2 parágrafos do meio, que está em azul. E como conclusão, o último parágrafo, que está em amarelo. Já Salvem as Mulheres Desamparadas, o primeiro parágrafo é a introdução. Os 2 do meio aqui temos o desenvolvimento e o último, a conclusão. Primeiro aqui, Sim a Vida. Ele está dividido em 4 parágrafos. Primeiro temos que ver que ali o Sim a Vida é o título, que não tem que ser o tema. Já deixou bem claro o ponto de vista. Todos têm o direito à vida e a legalização do aborto não deveria acontecer no nosso país, nem em qualquer lugar do mundo. Vamos ler então. Todos têm o direito à vida.
está na Constituição. Por isso, é inaceitável que alguma mulher decida matar o ser que está dentro de seu ventre. A legalização do aborto não deveria acontecer no nosso país, nem em qualquer lugar do mundo. Seria matar um ser indefeso. Então, já na introdução, a pessoa já fala a sua tese, certo? Que não deveria, aqui no caso, haver a legalização do aborto, né? Porque todos têm o direito à vida. Agora vamos começar a ver os 2 parágrafos que são usados para desenvolver os argumentos. O ideal, o que é? Tem um argumento e vou usar um parágrafo para defender esse argumento. Antes de alguém pensar em transar, deveria levar em conta que pode haver a fecundação. Atualmente, há diversas formas de evitá-la, caso o casal não deseje ter um filho. Existem vários métodos contraceptivos, tanto para os homens quanto para as mulheres, como a pílula anticoncepcional, DIU e a camisinha. Então, qual foi o argumento principal? Que existem os métodos contraceptivos. O outro parágrafo. Qual foi o argumento no outro parágrafo? Vamos ler. Outra questão é que, se por acaso a pessoa engravidar e não desejar ter o filho, ela pode doar a criança para o sistema de adoção. Há milhares de pessoas que desejam ter um filho, mas que não podem engravidar. Entretanto, essa criança não pode ser doada diretamente para alguém. A adoção deve ser feita de forma legal, através de assistente social do sistema judiciário. Qual foi o argumento principal? Se a pessoa não quiser o filho, pode colocar no sistema de adoção, certo? Então vamos para a conclusão. O que faz a conclusão? A conclusão, ela fala sua tese, cita um argumento e o outro, e é importante que haja uma solução também, né? Tá. Levando em conta que todos têm o direito de nascer, que se um casal não desejar ter um filho pode evitar, e que há diversas famílias querendo uma criança, mas que não podem, não deveria nem ser cogitada a ideia de se legalizar o aborto no Brasil. E outro detalhe é que as escolas deveriam ter aulas sobre sexualidade, para que o adolescente pudesse compreender melhor o seu corpo e como se prevenir, inclusive, de doenças. Basta saber que em muitas famílias esse diálogo não acontece. Então aqui citou, né, que as pessoas todos têm o direito de nascer, que alguns podem evitar, há diversas famílias querendo uma criança, né? Falou novamente que não deveria haver a legalização do aborto. E qual foi a solução? Haver aula de sexualidade nas escolas é uma das soluções para que as pessoas pudessem entender melhor como funciona essa etapa da vida. O próximo texto, então. Salvem as mulheres desamparadas. Temos aqui 4 parágrafos, né? Como já foi dito, o primeiro é a introdução, o último é a conclusão e os do meio tem o desenvolvimento, certo? Ele é a favor da legalização do aborto. Vamos para o primeiro parágrafo, que seria a introdução. Diversas mulheres continuam morrendo em procedimentos de aborto em clínicas clandestinas no Brasil. Já fala direto um grande problema que acontece devido à questão do aborto não ser legalizado ainda. Enquanto o aborto não for legalizado, isso continuará acontecendo, pois muitas, no momento de desamparo e desespero, continuarão interrompendo a gravidez com métodos nada seguros. Muitas chegam a fazer o aborto por conta própria. Então aqui já deixou bem claro que a pessoa é favorável à legalização do aborto, principalmente porque há muitas pessoas, há muitas mulheres morrendo em clínicas clandestinas. Começa o desenvolvimento através das argumentações. Essa argumentação aqui, ela está em cima da questão da sociedade ainda ser muito machista. E o texto vai desenvolvendo ali nesse parágrafo. Quando ocorre um relacionamento sexual e a mulher acaba engravidando, em muitas situações, o homem não assume a criança da forma adequada, amparando-a nas diversas situações e não apenas com uma pequena pensão. Já é um fator bem forte de uma sociedade ainda bem machista. Isso ocorre porque a sociedade ainda é muito machista. Fator que acarreta também em outra consequência: os pais da adolescente não aceitarem a sua gravidez. Em muitos casos, há até ameaças de colocarem-na na rua, parar de ir à escola ou perder o emprego. Então,
todo esse parágrafo ele foi desenvolvido na ideia de que a sociedade ainda é machista. E aqui, o argumento principal é que o aborto acontece mais em países onde ele ainda é proibido. E aqui o texto ele cita uma pesquisa, né? Vamos ler aqui. É sempre interessante, às vezes, colocarmos dados nos textos, certo? Isso dá uma ideia melhor da dimensão daquela questão. Outro fator importante para analisarmos é que o aborto acontece mais em países onde ele ainda é proibido. Segundo o Instituto Guttmacher, Organização dos Estados Unidos, parceira da Universidade de Colômbia e da Federação Internacional de Planejamento Familiar, o IPPF, em 20 anos a taxa caiu principalmente em países ricos, onde a prática é legalizada, de 46 para 27 para cada 1.000 mulheres. Nos demais, em que ele é proibido ou realizado apenas para salvar a vida da mulher, passou de 39 para 36 casos na mesma quantidade de mulheres. Então esse parágrafo deixa bem claro, né, de acordo com essa pesquisa, os países que têm o aborto legalizado, eles têm tido menos casos de aborto. E a conclusão desse texto. É muito fácil julgar quando não se está no lugar da pessoa. Se o aborto fosse legalizado, essas mulheres e adolescentes poderiam ser amparadas nesse momento de desespero, havendo até acompanhamento psicológico, fazendo com que pudessem até sentirem segurança em ter o filho, ou poderiam ser orientadas ao sistema de adoção. Outro fator importante é que os adolescentes deveriam ter aulas sobre sexualidade, para que pudessem compreender melhor as mudanças no corpo, nesta etapa da vida, e como se prevenirem, inclusive, de doenças. Então aqui, né, já falou a importância de se legalizar o aborto, deu uma citada na questão da mulher, muitas não seriam paradas, até devido à questão da sociedade ainda ser machista, e pelo medo, né, algumas já acabam diretamente fazendo aborto. E também fala aqui, ó, que se ele fosse legalizado, elas poderiam ter esse amparo psicológico, né? Estou vendo uma orientação, talvez elas até tirassem a ideia de abortar, ou numa dessas seriam orientadas, né? Tivessem a ideia de levar essa criança para o sistema de adoção. E aqui também, no caso, a solução aqui é que os adolescentes tenham mais aulas sobre sexualidade. A professora de língua portuguesa Carla Schwepper compara um texto a um jogo de Lego, porque ele já tem toda a sua estrutura e só deve ser montado. Eu costumo dizer para os meus alunos que esse texto é como se fosse um Lego, só que com palavras, porque ele já tem uma estrutura pronta, né? Então você só precisa montar, encaixar ali as suas ideias, as suas palavras dentro dessa estrutura. Toda dissertação argumentativa, ela começa com uma introdução. Então, esse parágrafo de introdução, para que ele serve? Para que você possa trazer o tema e colocar o seu ponto de vista sobre ele. Lembrando que nessa hora, você não pode esquecer que tem que ser sempre em terceira pessoa. Não só nessa hora, mas em todo o decorrer do seu texto, para passar mais credibilidade. A partir do momento que você colocou o seu ponto de vista, você vai utilizar os argumentos para defender esse seu ponto de vista, para mostrar para o leitor que você tem uma opinião e essa opinião ela realmente é embasada em fatos, informações, em dados, números, enfim. É necessário que você lembre, para ficar mais fácil, que se você defende a sua opinião baseado em um argumento, quer dizer então que você vai ter um parágrafo de desenvolvimento. Se você defende a sua opinião usando 2 argumentos, então você vai ter 2 parágrafos de desenvolvimento. Então depois que você aí colocou a sua opinião, né, defendeu os argumentos, explanou os argumentos em cada parágrafo de desenvolvimento, nós vamos para a conclusão. Sem esquecer que na conclusão, principalmente a dissertação argumentativa, por exemplo, do Enem, é cobrado de você uma medida interventora, né? O que é essa intervenção? O que você faria, o que você acha que deve ser feito para resolver esse problema. Para sua conclusão ficar perfeita, ela tem que responder os seguintes questionamentos. Quem faz, o que faz, como faz e com qual objetivo. Então, se você trouxe o seu ponto de vista na sua introdução, trouxe os seus argumentos, trabalhou cada um deles e respondeu essas questões da conclusão, prontinho, você acabou de montar o seu castelo de Lego com as palavras formando a sua dissertação argumentativa. E por falar em jogo,
O professor de língua portuguesa Heraldo Pereira, ele costuma fazer com seus alunos um quebra-cabeça com as estruturas de um texto dissertativo. Você recortar esse texto, as partes deles ali, dividir a turma em grupos e deixar o texto recortado para que eles consigam montar, né? Consigam colocar as partes nos seus devidos lugares. Às vezes demora um pouco, às vezes não. E após isso, trabalhar cada parte deste texto, encontrando as características de um desenvolvimento, de uma introdução e de uma conclusão. E após o fechamento, mostrar os textos prontos, né, e explicar essas partes. Pessoal, uma dica antes de você começar a escrever um texto dissertativo, faça as perguntas. Qual é o tema? Qual a ideia? Qual é a opinião que você tem sobre aquele tema? E por que você tem a sua opinião sobre aquele tema? Primeiro de tudo, antes de você escrever diretamente esse texto no papel, você deve fazer um rascunho. Lá no rascunho você vai jogar todas as suas ideias, os seus argumentos. Depois você vai organizar essa ideia, né? Você vai poder pensar melhor, você vai poder observar se há algum erro de gramática, se há algum erro ortográfico, se o texto está sendo usado com a língua padrão. Por quê? Porque é a língua adequada para um texto dissertativo, né? Um exemplo, nós temos que evitar usar as gírias. Alguns professores de língua portuguesa falam um pouco sobre o texto dissertativo e eles citam a leitura como uma de suas principais dicas. O mais importante do que a estrutura do texto dissertativo é saber do que se está falando, porque ninguém consegue falar bem de algo se não conhece sobre o que se está falando. Então, antes da produção em si do texto, seja escrito, vídeo, o que for, é necessário conhecimento sobre aquilo. Então, é muita leitura, seja de livros, de artigos, de textos noticiosos ou reportagens, assim como charts, cartoons, outros artigos de opinião, e até mesmo filmes e vídeos, documentários, também são sempre válidos na construção do conhecimento prévio sobre determinado tema, seja ele qual for. Um bom texto dissertativo, ele é um texto científico, por isso que ele tem algumas regras a serem respeitadas, ok? Um texto dissertativo, ele vai expressar o teu ponto de vista, no entanto, não deve ser escrito em primeira pessoa. Coerência, seja coerente, não vai pormenorizando as coisas, não deixe o texto com explicações excessivas. Importante, objetividade. Seja também original, para se diferenciar dos outros textos, dos teus possíveis concorrentes, de um Enem, de um concurso qualquer, ou até mesmo na própria escola. Seja original. No entanto, não fuja do tema. E respeite as partes, né, de um texto dissertativo. Início, meio, fim. Introdução, desenvolvimento e conclusão. E a dica principal, leia. Seja leitor de qualquer texto que seja, que for um texto dissertativo, uma redação, romances, leia muito, que a leitura faz com que você se aproprie do conhecimento. Tchau, tchau. Uma dica super especial que eu acho muito legal. Quando um aluno consegue trazer uma característica de intertextualidade para a sua redação, fazendo uma analogia com um filme, com uma poesia, com uma música, né? Então, isso mostra aí uma habilidade, uma capacidade, tá? De didatizar aquele assunto, né? De mostrar para quem está lendo essa redação que você não só conhece sobre o assunto, domina, argumenta, mas também que você consegue explicar para que ele tenha um entendimento aí por mais pessoas, tá bem? Então, essas são as dicas. E, sem esquecer, né? Leia muito, leia pra caramba, leia leve ao infinito e além, porque é a leitura que vai te dar toda essa base para que você possa construir textos com eficiência, com objetividade e eficácia. Bons estudos para vocês, foi uma alegria participar desse momento. Esse gênero textual, ele é muito importante para nós na vida em sociedade, né? E principal categoria de texto utilizada em análises de concurso, utilizada em seleções de vestibular,
né? Então, o texto dissertativo, ele demanda muito o interesse público, né? Relacionado ao perfil e à formação do aluno. O que é interessante saber de geral sobre isso? Nós temos sempre uma temática e uma proposta, né, de redação. A temática, né, de redação, ela vai sempre sugerir textos de apoio que possam fazer o aluno refletir, além daqueles conhecimentos prévios que ele já deve ter adquirido ao longo dessa jornada, né, de ter estudado tantos anos ali no ensino fundamental e ensino médio. Então, ele tem essa proposta e a partir dessa proposta ele vai desenvolver a defesa de uma ideia, né, de um pensamento sobre aquilo. Então, lembrando que sempre tema e título são coisas diferentes. O título, em resumo, é a sua ideia em síntese. Então, o aluno necessariamente tem que ter na sua redação um título original, né, criativo, e que dê base de sustentação também para a sua própria redação. A professora de língua portuguesa, Nauba Lima de Souza, dá aula desde 1967, lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Ela é mestra em literatura brasileira pela UFSC e aposentada pela Univale. Por sinal, ela ajudou a contribuir para que a Univale deixasse de ser FEPEV e se tornasse universidade. Atualmente, a professora continua na lida. Ela dá aula de língua portuguesa em várias áreas e continua inspirando futuros professores. A professora Nauba explica um pouco sobre os textos dissertativos na nossa aula. A dissertação é um texto que apresenta uma série de opiniões sobre um determinado assunto de forma argumentativa, pois são esses argumentos que vão garantir a consistência textual. Para se produzir um bom texto dissertativo, é necessária uma certa organização. Primeiro, introdução, onde se lança o assunto que vai ser tratado. 2, desenvolvimento, onde se discute o assunto. Essa discussão pode ser feita por meio de causas, consequências, citações, comparações. O importante é que as ideias vão estabelecendo uma correlação entre si. É o que se chama de coesão, que vai garantir a coerência, que é a produção de sentidos, que por sua vez vai resultar na clareza. 3, conclusão, onde se apresenta uma solução para o problema. Ou seja, tendo em vista o que se discutiu, quais as sugestões que se apresentam. Finalmente, considerando que a dissertação é um texto argumentativo, a leitura é um fator primordial nesse processo. Quem mais lê tem mais ideias para fundamentar o seu texto. Espero que com a aula de hoje vocês tenham entendido um pouco mais sobre um texto dissertativo. E a professora reforça a ideia de que a gente tem que sempre ler muito, né? Buscar informações antes de escrevermos algo e principalmente um texto dissertativo. Muito obrigada a todas as pessoas que enviaram os seus depoimentos e muito obrigada a todos que têm acompanhado a aula. Até a próxima!